Ecologia em Ação, voltando então no segundo quadro, com a doutora Annette Evengar, uma advogada que trata de alguns processos ligados à gestão de resíduos industriais. Doutora Ana, como é que fica a empresa que tem uma geração de resíduos e não faz o afastamento correto e faz a deposição desses resíduos que são classificados como 1 e 2, perigosos e não inertes para o meio ambiente, para as águas, para a vida, e deposita isso no seu pátio da indústria ou leva num terreno alugado, onde se comunicou que não tem problema nenhum. Como é que fica essa maneira de se fazer a relação do resíduo? Isso é correto? Isso é crime ambiental? O que a gente poderia falar para o nosso telespectador, para ele que entenda melhor essa questão? Em primeiro lugar, isso é crime ambiental. Isso pode ser punido nas 3 esferas que nós temos, a civil, a criminal e a administrativa. Mas o que acontece hoje? Nada. A lei está aqui no papel, ninguém tira a lei do papel, não temos fiscalização para documentar isso, então fica lá o lixo. Vocês aqui têm uma série de empresas que estão fazendo isso. No sul, que é onde eu trabalho, as cerâmicas estão lá com pilhas e pilhas de lixo. Nada é feito. São várias denúncias que são levadas ao Ministério Público Estadual, Federal, a Polícia Federal, que tem dado um bom suporte, mas falta gente. A mineração do carvão é outro grande problema. A mineração do carvão é uma vergonha, são pilhas e pilhas de pirita, aquele resto do carvão a céu aberto, recebendo chuva, levando para o solo, levando para a água. Ninguém faz nada. Os rios são todos mortos, né? Os rios são praticamente mortos, todos poluídos, conjuga com a indústria da cerâmica, que também polui com aquele lodo da cerâmica, que é um problema sério, e a maior parte delas tem essa ISO 9000, ISO 14000, ISO 20000, todos eles recebem isso, e nada acontece. Está faltando punição, está faltando fiscalização efetiva, e nós não precisamos só deixar para o órgão público. Nós podemos ser fiscais, nós temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, pessoa física, associação, igreja, qualquer entidade pode se manifestar. Agora mesmo eu estou sendo convidada para ir para o Paraná, tem um lixão em Rio Branco do Sul, tem um grupo de jovens universitários da arquitetura, estão indignados com aquela situação e querem fazer um protesto na rua, não aguentam mais aquela situação, porque muitos moram ali na volta e tem cheiro ruim. Então, eles estão procurando ajuda. Já procuraram o Ministério Público, aí viram que eu escrevi a respeito na época, pedir orientação, e é isso que está faltando, é a orientação, é a educação ambiental que tu está passando nesse programa e que deveria ser mais difundido. O nosso direito ambiental tinha que ser pop, tinha que ser como o direito do consumidor. Todo mundo sabe, não é? Comprou um óculos, estragou, tem 7 dias para trocar, vai lá, recebe um. Por que o direito ambiental não é assim? Por que o nosso direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado também não é tratado dessa forma? Agora veja só a diferença de tratamento que o poder público dá para o gerador de lixo doméstico e o gerador do lixo industrial ou de prestação de serviço. Se o gerador do lixo doméstico não pagar a conta do lixo, ele tem um título colocado a protesto e a casa vai à penhora. Porque está embutido no IPTU, não é? Exatamente. A taxa de coleta é embutida. Para o gerador do lixo industrial, nada acontece. Porque há anos atrás foi feito um cadastro, há uns 15 anos atrás foi feito um cadastro, menos até, da geração. A Fátima sabe exatamente quanto cada gerador produz de lixo classe 1, classe 2. E que adianta? Agora, eles sabem fazer soma, eles sabem quantas toneladas são por dia, por mês e por ano, e quando se faz a declaração que é obrigatória, de cada final de mês você fazer a declaração do resíduo, que tipo de conta de soma faz a Fátima para não saber onde é que foi esse lixo todo? Mas, Gersh, a Fátima é a maior cúmplice de todos esses crimes ambientais. A Fátima deveria ser extinta.
Nós tivemos uma audiência pública em que o gerente da Fátima foi lá e disse assim, não adianta, nós não temos, 21 ou 22 fiscais, nós não podemos tomar, para todo o estado. Isso é proposital, né? Nós não podemos tomar conta de Santa Catarina, a questão era a Casan, o tratamento de esgoto, que não existe da Casan, disse assim, se é ruim com a Casan, é pior sem ela. E se nós formos denunciar uma indústria das poderosas daqui, ela vai dizer, olha, se é ruim com essa empresa, é pior sem ela, porque tem aquele lado social, né, da geração de emprego e renda. Então não adianta apresentar dados, porque eu nem sei se são fidedignos, mas tenho certeza que cada técnico da Fátima sabe quanto de lixo é produzido em cada empresa. É simples, é regra matemática. Tanto assim que a Fátima é ré em muitas ações, inclusive sobre a ação da empresa Natureza de Schroeder. Ela é ré na ação, porque ela licenciou algo que jamais poderia ter sido licenciado. Agora ela renovou a licença de um aterro sanitário em Laguna, é um lixão, que ela chama de aterro sanitário, uma vergonha, muito lixo a céu aberto, uma montanha de lixo, foi lá e disse que é normal, apenas normal, renova a licença. E por aqui tu deve conhecer situações assim. O nosso aterro da Grande Florianópolis, ali em Biguaçu, é um lixão, com a bênção da Fátima, está nas mãos do Ministério Público Federal. E essas ações que o Ministério Público Estadual moveu contra todas as prefeituras, dando um prazo para que as prefeituras se adequassem à legislação e criassem uns aterramentos e um afastamento correto com tratamento, isso está vigorando ou agora foi dado também uma moratória para as prefeituras? O problema é que a prefeitura é bandida também. Ela faz um acordo, faz um contrato, com um aterro sanitário e manda um caminhão de lixo para lá, 1 por semana, 2 por semana. O resto ela acha um lugarzinho para fazer um lixão. Lixão é que nem boca de fumo, eu já comentei contigo uma vez, né? Tudo que é canto se acha, tu caminha por aqui, tu vai encontrando lixão. Vai pela estrada, tu encontra vários tipos de lixões. Para quê? Reduz as despesas da prefeitura. Mas se o MP chamar, olha aqui, eu cumpri aquele acordo, que acho que foi em 2004 que começou a exigência, o TAC, né? Não, está aqui, eu fiz um contrato, ou eu montei um aterro sanitário aqui, fiz um grupo de outros prefeitos, tá tudo em ordem. Mas vai X para lá e 3X ela monta um lixão. Então a situação realmente a gente poderia considerar como caótica? Caótica. Mas uma vergonha. Uma vergonha. E eu te convido para ir ver o filme agora sobre lixo, que é um documentário que pode ser que receba um Oscar. Todo mundo tem que ver, todo mundo tem que sair de casa. É um documentário sobre o lixão do Rio de Janeiro. O lixão do Rio de Janeiro, a maior vergonha que nós temos. Eu me sentei na frente da tela e fiquei com vergonha de ser brasileira, fiquei com vergonha de ser operadora de direito, de saber que nós temos uma legislação que é exemplar e que não é cumprida. Crianças trabalhando no lixão, 7 mil toneladas de resíduos da saúde, todo dia são depositados ali, a 500 metros da Baía da Guanabara, e todo mundo sabe. Aí faz uma licitação mega faturada, com o valor da obra em 10%, e aí some o dinheiro e dizem que não tem dinheiro para nada. Exatamente. Então, todas essas licitações que deviam ser controladas pelo Tribunal de Contas, não o é. Porque os participantes, os membros dos Tribunais de Contas, são todos indicados politicamente. Então, a sociedade realmente, no Brasil, não funciona. Estamos com sérios problemas. E eu acho que a situação de qualidade de vida vai piorar em muito. Sim. Qual é a água de boa qualidade que nós temos hoje? Hoje, a mídia televisiva apresentou uma questão nova, quer dizer, nova não, é o que fazer com os medicamentos vencidos. Também é um resíduo perigoso. É um resíduo perigoso. O que fazer? Nós não temos legislação específica, porque a lei nova de resíduos não contemplou o afastamento para os resíduos hospitalares, os medicamentos das famílias. Então você tem na tua casa uma série de medicamentos que o brasileiro tem até cestinha para ir no supermercado para comprar remédio. Isso. Ele é viciado, ele é doente por remédio. Então, quando isso vence tudo, essa quantidade, certo? E os médicos também receitam, em vez de 2 comprimidos, eles receitam uma caixa.
A gente sabe por quê, né? Mas receita uma caixa. E aí morre o cara, fica aquela montanha de medicamentos que não vai ser utilizada. Então isso é jogado hoje, geralmente, no vaso sanitário, puxa a descarga, ou põe no lixo doméstico comum. E a contaminação do meio ambiente é algo que é dramático. O que a gente poderia passar de uma informação positiva e esperançosa para o telespectador em termos jurídicos? Eu acho que isso se enquadra no resíduo da saúde. É medicamento, não é? É resíduo industrial ou resíduo da saúde, enquanto nós não tivermos uma legislação. Então não pode ser jogado de qualquer jeito, precisa de um tratamento. O consumidor desse produto que está em casa, ele poderia entregar no postinho de saúde mais próximo da sua casa. Num PA? Num PA, alguma coisa assim, se ele tem interesse. É como as baterias de celulares ou os celulares não usados entregam em algum lugar. Como o próprio CDL está fazendo uma campanha muito bonita sobre afastamento do lixo eletrônico. Do lixo eletrônico, que é um problema bem sério. Que a sociedade parece que está adotando isso. Né? Tá a indústria farmacêutica poderia resgatar. Colaborar. Assim como a indústria dos eletrônicos abriu esse espaço, por que eles não fazem também? Não tem interesse? Porque, veja só, entre os medicamentos estão muitos hormônios. Estão muitos produtos que matam bactérias, que controlam vírus. Mas todo o meio ambiente é composto de bactérias, de vírus, de micro-organismos. E no momento que você joga um medicamento no meio ambiente, ele começa a matar toda uma cadeia que trabalha para a vida e não para a morte. Já tem várias pesquisas a respeito. Exatamente. Demonstrando o problema causado. E quando você joga, por exemplo, hormônios no meio ambiente e cai dentro de uma água, de um samai ou de uma kazan, as pessoas vão acabar, isso passa pelos filtros, os hormônios passam e as pessoas passam a ter desenvolvimento de anomalias no corpo. Os animais também. Os animais. E essa questão, por que no Brasil tudo é só discurso e na prática a gente não discute corretamente isso nas associações de moradores de bairro, nos conselhos da cidade, nos conselhos de meio ambiente da cidade, quando tudo é previamente programado, deixa para lá, faz de conta. Vivemos um faz de conta. Não faz de conta, é o país da hipocrisia. Doutora Ana, nós estamos terminando o segundo bloco. Eu gostaria que deixasse um recado para o meu telespectador, mas um recado forte, como o telespectador gerador de lixo deve encarar a questão dos resíduos perigosos. Olha, eu acho que cada um tem que assumir a sua responsabilidade com relação ao seu resíduo. E o resíduo do vizinho, se estiver causando qualquer problema, denuncie. Procure o Ministério Público Estadual, Federal, a Polícia Federal, até delegacias de polícia já estão especializando em problemas ambientais. Procure ajuda. Se é difícil trabalhar sozinho, monte uma associação, procure um grupo de amigos, mas nós temos que dar um jeito no nosso lixo. A gente tem que entender que o lixo hoje é um grande problema e um grande problema para a saúde nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós temos que começar a pensar nisso, a pesquisar, a estudar e a entender o que é o nosso direito, o que é o nosso dever com relação ao lixo. Porque a conta a gente conhece no final do mês. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e vamos pedindo aos telespectadores que nos retornem no próximo programa Ecologia em Ação.